Bom dia, amantes da palavra de Deus. Aqui é o pastor Luciano Lúcio. Nós estamos aqui de volta no nosso canal para poder estar falando desta poderosa, inerrante, inefável palavra de Deus. Quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Faça a sua inscrição, dê o seu like, divulgue o nosso canal para as pessoas que são da sua família, seus amigos, para que nós possamos com isso fazer uma corrente aonde a palavra de Deus vai ser divulgada. Queridos, eu quero ler com vocês um texto um pouquinho extenso de 4 versículos, que eu vou abrir aqui a Bíblia para que nós possamos meditar. Esse texto está em Êxodo, capítulo 30, versículo 34 ao 38, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônixa, gálbano, estes aromas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, e será para vós outros santíssimos. Porém o incenso que fareis, segundo a composição destes, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para cheirar, será eliminado do seu povo. Queridos, nós vemos neste texto Deus dando algumas ordens a Moisés, seguindo as suas ordens sobre os cerimoniais do tabernáculo. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Deus dá instruções a Moisés para tomar algumas substâncias que tinham cheiro, para que essas substâncias fossem misturadas e com isso surgisse o incenso. E o que eu quero falar esta manhã é o incenso e a adoração sincera. E é interessante que o texto diz que Deus olha para Moisés e diz: o que você vai fazer, o incenso, o aroma, não é para vocês, o aroma é para mim. Versículo 37 diz: porém este incenso que fareis, segundo a composição destes, não o fareis para vós mesmos, pois santo será para o Senhor. O incenso simboliza a nossa adoração, o nosso louvor. E aí nós entendemos então que a adoração não pode ser para o homem, a adoração é para Deus. A adoração é santa ao Senhor. E Deus ainda deixou claro que todas as vezes que nós deixamos a adoração nossa ser direcionada a homens ou a outros seres, o cheiro dessa adoração vai ser uma adoração que não vai cheirar bem e nós seremos eliminados. Então Deus ordena a Moisés, quando ele está construindo o tabernáculo, ele ordena a Moisés que o tabernáculo fosse um lugar onde eles servissem ao Senhor, que fosse um lugar de encontro entre Deus e o homem. Então o tabernáculo é lugar de encontro. Hoje o tabernáculo é eu e você. Aonde Deus vai se encontrar comigo, pastor? Dentro da sua vida. Você é o tabernáculo. Naquela época Moisés construiu o tabernáculo no deserto, e Deus então vai dando a Moisés algumas ordenanças para que essas ordenanças fossem seguidas e que Deus pudesse receber a adoração do seu povo. Nós vamos entender que o tabernáculo nos traz muitas lições para os nossos dias, e nós vamos aprendendo com o tabernáculo e trazendo para os nossos dias. E hoje nós estamos falando sobre o incenso, o altar do incenso. Qual é o simbolismo disso? O que era esse altar? Se você observar na arqueologia bíblica, o altar do incenso era uma peça de madeira de cetim, toda coberta de ouro. Ela tinha aproximadamente 50 centímetros de cada lado e 1 metro de altura. O altar ficava diante do terceiro véu. Êxodo 3, do 1 ao 3, diz que o altar para queimar incenso seria de madeira de cetim, e ele mediria
o seu comprimento será de um côvado e a sua largura de um côvado, que é aproximadamente 50 centímetros, e 2 côvados de altura, que é 1 metro, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com o ouro, olha só, isso tudo está em Êxodo, com o ouro o formarás, o seu teto, as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhes fará uma coroa ao redor, uma coroa ao seu redor. E o interessante é que o altar do incenso era colocado diante do véu e diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que estava lá dentro, né? Deus então fala a Moisés para seguir essas ordens. Arão tinha a responsabilidade de queimar o incenso das especiarias. Todas as manhãs ele tinha que pôr em ordem o seu altar e queimar o incenso, queimar essas essências. E ele acendia as lâmpadas e com isso punha para que o incenso fosse queimado. Era um ato de queimar o incenso a cada manhã e a cada tarde. Isso representa as nossas orações, a nossa adoração a Deus. O sumo sacerdote tinha que fazer isso todos os dias, mostrando a necessidade que tinha o homem de buscar a presença de Deus. Então nós temos que buscar a Deus todos os dias. A segunda coisa, a composição do incenso que ia nesse altar. A composição está muito clara. A composição, Deus diz para Moisés, tome todas as especiarias. Essas composições do incenso nos traz algumas lições. E que lições são essas? Que nós precisamos viver de oração, adoração e ações de graças. Deus pede a Moisés, tome todas as especiarias. Isso quer dizer que o sumo sacerdote tinha que queimar, e esse perfume era inconfundível. Grava isso, a adoração sincera é inconfundível. Deus, ele conhece a nossa adoração. Isso quer dizer que as nossas orações, a nossa adoração e as nossas ações de graça devem ser sinceras, para que tenha um cheiro suave, um cheiro agradável diante de Deus. Apocalipse 5:8 diz, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o incenso é a sua oração, a sua adoração, mas precisa ter um cheiro suave. A nossa oração é como perfume. Pastor, mas isso tem base bíblica? Sim, Salmo 141:2, o salmista diz assim, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Também Lucas 1:10, Zacarias oferece incenso, lá diz, e toda a multidão do povo que estava fora, orando à hora do incenso. Enquanto o povo orava, Zacarias estava oferecendo incenso. A primeira composição do incenso era o estoraque. O estoraque é uma planta, um arbusto, que tinha uma resina odorífera e era extraída sem necessidade de incisão, mostrando que o nosso louvor e adoração não é algo forçado, e sim espontâneo. Salmo 54:6, e eu oferecei voluntariamente sacrifícios e louvarei o teu nome, porque o Senhor é bom. Salmo 110:3, e o teu povo apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Isso é o estoraque. Isso é uma planta espontânea, gera perfume sem incisão. A segunda composição é a ônixa, também conhecido como ambar. Era extraído de um molusco marinho e nos ensina que a nossa oração deve partir das profundezas da alma. Salmo 130, versículo 1.
das profundezas a ti clamo, ó Senhor. João 4:24, Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem que sair de dentro. A sua adoração precisa ter ônicha. Você precisa extrair a adoração de dentro e não de fora para dentro. Oh glória! A terceira composição é o gálbano. O gálbano é um arbusto do deserto. As suas folhas devem ser quebradas e moídas para a extração do perfume. Olha a revelação. A nossa adoração deve brotar de um coração quebrantado e contrito. Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são como um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, não desprezará, ó Deus. Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando o crente passa pela moinha de Deus, ele produz um perfume que agrada. Que Deus te abençoe. Lembre-se, o hino 126, que Paulo Leivas Macalão escreveu, numa das estrofes diz: os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Que Deus te abençoe. Produza incenso. Ofereça ao Senhor o seu aroma, ofereça ao Senhor um cheiro agradável. A sua oração e o seu louvor chegará no trono de Deus e Ele receberá, porque você tem um coração contrito e quebrantado. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.